Olá pessoal, selecionei aqui da parte de modelagem de banco. Eu passei alguns exercícios para serem realizados. Eu selecionei dentre eles alguns erros comuns, mais comuns cometidos pela maioria do pessoal que está começando, tá? Então, antes de mais nada, eu quero só lembrar, eu ainda não falei das chaves primárias, chaves secundárias, para quem estiver assistindo esse filme de forma aleatória e sem ver a sequência das aulas inteira. Então, por isso que aparece esse tipo de coisa aqui, tá? Nome como chave primária. Isso não é o correto. É porque a gente está começando a aprender a entender a parte de modelagem de base de dados. Então, considerando isso, eu preferi deixar esse momento de chaves primária e secundária para outra hora, tá? Para a próxima aula, no caso. E aí vocês vão ver que esse tipo de coisa não deve ser feita. Mas aqui, lógico, é aceitável porque a minha ideia é só vocês conseguirem entender a divisão entre as tabelas. O que é uma coisa, o que é outra, tá? Então, por exemplo, o aluno. O que um aluno tem? Tá? O aluno tem carga horária, por exemplo? Não, carga horária é algo relacionado diretamente com uma disciplina ou até com um curso, tá? Então, aqui no caso, o aluno vai ter um nome, então aqui está correto. Um sobrenome também está correto. Ó. O tipo de dado é um texto. Então, aqui dentro do banco de dados, o texto é um varchar, certo? E esse 45 aqui é o tamanho que vai ser essa variável lá dentro do banco de dados, tá? Ela pode atingir até 45 caracteres. A data de nascimento, olha o tipo aqui, ó, tipo date, certo? É um outro tipo de dado da base de dados. Normalmente eu recomendo que evite esse tipo de nome aqui com espaço e etc. Tá? Isso lá na hora de amarrar um banco de dados com um programa que a gente vai estar desenvolvendo, isso pode gerar algum problema dependendo da linguagem. Tá? E também acaba ficando fora de um padrão. O que é comum? É esse jeito aqui, ó, por exemplo, ó, carga horária. Isso a gente vê bastante. Tá? Então, aqui eu colocaria data, nascimento, tudo junto com N maiúsculo para diferenciar, igual está aqui ó, na carga horária. Então, a gente acaba fazendo um nome único aqui. Tá? O prontuário. Prontuário, no caso do aluno, é como se fosse um número de matrícula. Tá? Aqui está colocado como varchar 45. O prontuário, se caso você estiver numa escola que o prontuário é composto apenas por números, tá? Você poderia colocar um inteiro aqui. Ou talvez até, se forem números até um certo tamanho, por exemplo, 32.000 e alguma coisa, dá para colocar inteiro. Se for menor, dá para colocar um tipo de variável que ocupe menos espaço dentro da memória. Tá? Lembrando sempre que essa questão de memória, gente, se você, hoje em dia, a gente tem muita possibilidade barata de armazenamento. Então, às vezes, não é um caso para um software comum de computador ficar se preocupando com memória. Então, às vezes, vale a pena você já colocar um número maior, porque se futuramente modificar um número a crescer, você não vai ter problema com compatibilidade de tipos, você não vai perder precisão e etc. Tá? Agora, se você estiver desenvolvendo alguma coisa embarcada para um hardware, alguma coisa de celular, que talvez aí a gente pode pensar em algum tipo de limitação, aí é bom pensar nesse tipo de detalhe. Tá certo? Outro detalhe, se você for fazer busca depois no banco de dados, filtros, né? Usando, por exemplo, prontuário, sempre quando você usa um número inteiro, ele tem normalmente 4 bytes, tá? Na maioria das linguagens, em algumas 2 bytes. Então, no caso aqui, 4 bytes, é mais fácil você encontrar 4 bytes do que 45 bytes, porque cada caractere normalmente tem 1 byte nas linguagens e na base de dados. Tá? Então, nessa situação, se você for fazer muito filtro com prontuário, é bom você pensar também nisso, porque procurar por 4 bytes é mais rápido do que procurar por 45, tá certo? Outro detalhe aqui, outra tabela, ó, professores, aluno. Normalmente tabela de banco de dados, normalmente é no plural. Por quê? Porque você não vai armazenar um professor. Isso daqui não vai representar um aluno, tá? Isso aqui vai ser uma tabela que vai ser preenchida com vários alunos, tá certo? Lembra bem, a gente está modelando o banco de dados aqui. A gente não está pondo dados dentro, tá? O maior erro é você aparecer aqui, por exemplo, o nome de um aluno, João. Tá? Se você colocar isso, você pode ter certeza que você vai tirar 0 em qualquer tipo de avaliação.
Tá? Isso é modelagem. Imagina que isso daqui vão ser os nomes das colunas. Lembra lá do Excel? Então lá em cima no Excel vai ter uma coluna nome e embaixo todos os nomes. Sobrenome e embaixo todos os sobrenomes. Data de nascimento, lá em cima o nome da coluna e todas as datas de nascimento, tá certo? Então a gente só está modelando a estrutura, qual o formato que esse banco de dados vai ficar lá na hora que ele for transformado. Desse modelo a gente gera uma série de comandos que o próprio Workbench gera automaticamente, e essa série de comandos que o pessoal chama de script é responsável por criar a base de dados real mesmo. Aí sim ele cria aquele banco de dados. E aí quando cria o banco de dados, aí sim você pode inserir dados. Aí ele vai ter aquela carinha de Excel, aquela carinha de tabela mesmo, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui de professores. Então professores tem um nome varchar 20, tá? Eu não limitaria assim para 20 não. A gente sabe que dificilmente vai ter um nome com mais de 20 caracteres, ainda mais que está nome dividido por sobrenome. Mas muita gente, por exemplo, não considera o sobrenome só o último nome. Se ele tem 3 nomes, por exemplo, no meu caso, Eduardo André Mocin. Muita gente colocaria aqui no nome Eduardo espaço André e no sobrenome Mocin. Então aqui nessa situação poderia comprometer se eu tivesse um nome um pouco maior. A sorte é que é André, André é curtinho, Eduardo também. Tá certo? Então eu não ficaria limitando a 20 aqui não. Prontuário, aqui ele já colocou como inteiro, ó. Então, ó, já ficou, tá vendo? Ó, prontuário para aluno é varchar, prontuário para professor é inteiro. Então tem que entrar num acordo, tá certo? Data de nascimento, ó, date, aqui sim tá certo, ó. Aqui já tá do jeito que eu falei que seria mais interessante, tá? O RG varchar 14, então provavelmente a pessoa contou. Isso é bom lembrar, ó, o RG, no caso do RG, se você pegar lá em outra cidade, existem caracteres no meio do RG. Tem RG, se eu não me engano, que termina com X, que aparece uma letra X lá no meio. Então, se aparece caractere, não vai ser número, tá certo? Além disso, se você quiser já ter uma facilidade de pegar o dado já todo formatadinho, aquele formato, por exemplo, do RG, 2 números, por exemplo, vamos chutar um número aqui, 14.321.123 tracinho 25, tá? Então, se você quer fazer isso, você já pode pensar em varchar, tá? Se você fizer o armazenamento já nesse formato, talvez isso facilite. Lógico, se você começar a avançar muito em banco de dados, você vai ver que existem formas de colocar máscara. O que é uma máscara? Uma máscara ela define o formato que você quer armazenar as coisas, ou que você quer mostrar, visualizar as coisas. Tá certo? Então, tudo isso é quem tiver interesse, eu não vou cobrar isso, mas quem tiver interesse, procure saber um pouco mais, tem muita referência na internet, tá? Isso daqui, ó, é uma coisa do próprio Workbench, que quando você dá um Enter na hora que você está montando o modelo, ele já cria automaticamente uma coluna, e aí que o aluno acabou deixando isso aqui para trás. Isso daqui para trás significa uma coluna a mais do banco de dados. Então isso é um erro, tá? Não pode deixar isso daqui para trás. Disciplinas, né? Desculpa, só lembrando. Esse modelo aqui é para quê? A gente pode imaginar que é para uma escola, tá certo? A gente está montando uma base de dados para registrar uma escola. Lógico que é bem mais simples. Lembrando que se a gente fosse realmente montar uma base de dados para uma escola, a gente teria que colocar algo muito mais completo, né? Aluno não tem só nome, sobrenome, data de nascimento, vai ter uma série de informações. Como que você pode imaginar que vamos montar a tabela aluno? Vai aí, pega uns 5, 6 sites de cadastro de cliente, de aluno, de qualquer coisa, tá? E vê os campos que existem lá, tá certo? E aí vocês vão vendo quais vão ser úteis para a escola. Então aí você consegue montar. E para montar a tabela de disciplinas, pega alguns planos de ensino, tá? Vai lá na internet, procura por plano de ensino, ou mesmo você pode pegar o próprio plano de ensino do curso que vocês estão fazendo e olha lá vai ter vários campos lá, tá certo? Vai ter carga horária, vai ter qual que é o professor da disciplina, enfim, vai ter um código, aquela disciplina. Tudo isso você pode olhar já no plano de ensino e para poder passar aqui para a base de dados. Aí em vez de armazenar no plano de ensino, tá? Que tem gente que chama o plano de ensino de ementa também, né? Para quem ainda não localizou o que é o plano de ensino. E aí você pode montar a tabela de disciplinas. Curso, a mesma coisa. Pega o plano do curso, dá uma olhada que tipo de dado que é importante ter,
Então isso faz parte da modelagem. Você vai precisar aqui, se a gente realmente fosse fazer uma base de dados real para uma escola, a gente ia precisar se reunir com o diretor, a gente ia precisar se reunir com a turma da pesquisa, com a turma da extensão que faz eventos, com a turma da biblioteca, enfim, a gente ia ter que coletar dados de todo mundo e tentar integrar isso com a turma do RH, tá? Imagina, alguém do RH, um professor é dispensado ou sai da escola, aí o RH dá baixa, aí vai ver lá na disciplina ainda o professor está lá, cadastrado como professor. O outro setor não descadastrou esse professor. Isso é um erro, isso acontece, isso deixa o sistema inconsistente. Se a gente fizer o banco de dados certinho, a gente evita esse tipo de coisa. Então a gente vai aprender esse tipo de coisa aqui durante o curso, tá certo? Do jeito que está montado esse modelo aqui, ainda a gente não protegeria. Se um professor for dispensado, ele vai continuar existindo aqui na tabela de disciplinas. Depois eu vou ensinar a fazer amarrações, né, que o pessoal chama de relacionamentos. Eu relacionaria o professor com esse cara aqui. Se eu deletar daqui, se eu deletar o professor aqui, da tabela professor, esse cara aqui, ó, que está amarrado, não vai permitir que esse professor seja deletado. Ele vai avisar e aí você primeiro vai precisar deletar a disciplina, tá? Que o professor tá, ou colocar outro professor no lugar desse aqui na disciplina para depois deletar o professor lá da base de dados, tá certo? Isso tudo a gente consegue com relacionamento que a gente vai ver em outras aulas. Eu só estou expondo já alguns problemas que a gente já vai vendo porque são coisas úteis, porque na hora que eu for falar de relacionamento vocês vão entender o porquê que tem que fazer ele. Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante na tabela cursos, né? Ah, aqui mais um detalhe, isso aqui é um erro também, ó, tá vendo? Ficou aqui para trás. O resto aparentemente tá certo, tá certo? Depois que eu ensinar relacionamento, vocês vão ver que não vai existir mais professor varchar aqui, vai existir um relacionamento aqui entre professor e a tabela de disciplinas. A carga horária também do curso tá ok, um inteiro. Disciplina, aqui no caso, gente, a carga horária, se você tiver situações em que a carga horária pode ser quebrada, difícil, tá? Eu particularmente nunca vi. De disciplina eu já vi, tá certo? Carga horária quebrada é 60,5, desculpa, carga horária não, número de aulas, se você for colocar aqui. Então, por exemplo, você tem 60 horas de carga horária naquela disciplina. Cada aula tem 45 minutos, que é o caso do Instituto Federal aqui do campus que eu trabalho. Então, a carga horária, se for 60, você tem que fazer uma conta. Vamos supor que essa conta dê 70,5 ou 80,5. Pode acontecer, tá? Então, não é bem o exemplo da carga horária que eu falei, né, de 60 horas para aulas de 45, mas pode acontecer. Então, no caso, se você fosse criar aqui um campo número de aulas, aí você teria que colocar isso aqui como um float, tá certo? Por quê? Porque float representa números quebrados, números que não são inteiros, tá? O pessoal chama muito de ponto flutuante. Então, se você, para simplificar, se for número quebrado, float, beleza? O tipo de dado. Isso lembra muito a parte de formatação do Excel. Você pega lá naquela célula, você formata a célula para ser do tipo data, para ser do tipo moeda. Então, essa definição de tipos de dados aqui, ó, é mais ou menos isso daí. Você já define aqui no modelo o que aquela coluna da tabela vai ser, tá certo? Então, aqui tem carga horária, disciplinas, varchar. Aqui é um caso complicado, tá certo? Mais para frente eu vou ensinar direitinho quando eu ensinar relacionamentos. Mas pensa bem, gente. Qual que é uma regra básica, praticamente básica, tá? Lógico que sempre quando a gente está trabalhando com banco de dados, com modelagem, existem as suas exceções, existem as especificidades de cada sistema. Mas assim, o geral, tá? Eu vou falar no geral. Se você tem cursos, eu sei que cursos têm várias disciplinas, tá certo? Agora, uma disciplina, ela pertence apenas a um curso, tá certo? Ela não vai pertencer a vários cursos. Tá certo? A maioria, pelo menos. Então, vamos, para simplificar aqui para a gente entender, vamos considerar o seguinte. Cada disciplina, ela está amarrada a apenas a um curso. Então, gente, em vez de colocar aqui cursos e colocar as disciplinas que aquele curso tem, a gente vai fazer o contrário. A gente vai colocar aqui em disciplinas qual curso que ela pertence. Tá certo? Por quê, gente? Porque imagine isso daqui em formato de coluna lá no Excel. Então, você vai pôr o nome do curso lá, automação industrial, código, alt, sei lá, carga horária,
3.000 horas, 1.500 horas, quantidade que for. Disciplinas. Aí como que você vai? Imagina lá no Excel, tá? Porque a gente consegue fazer essa relação bem agora, usando Excel, a ideia do Excel. Lembrando sempre que banco de dados é bem diferente do Excel, tá? Mas a parte de células de preenchimento de dados é parecida. Então, imagina lá uma célula que, em vez de você colocar só o nome de uma disciplina, você vai colocar 30 disciplinas em uma célula. Não fica estranho? Depois essa célula vai... Como que você vai separar uma disciplina da outra? Com ponto e vírgula? Com hashtag? Tá? É igual a história do arquivo lá que eu expliquei nas aulas anteriores. Então vai ficar esquisito. Então o que você faz? Você vem aqui em disciplinas, coloca curso. Por quê? Porque aí essa disciplina vai estar relacionada a um único curso. Então eu sempre falo assim, existe uma regra básica que você só vai quebrar ela em casos de muita exceção, especificidade do sistema que você estiver implementando. Quando você tiver dentro de uma tabela, um campo, né, um atributo aqui, no plural, repensa, pode ter alguma coisa que não está bem modelada, certo? Quando a gente fala de relacionamentos, entre uma tabela e outra, isso que eu estou falando são relacionamentos. Ó, a disciplina aqui está relacionada com essas disciplinas aqui, tá certo? Lógico que eu vou ensinar a fazer o relacionamento de forma correta, mas a gente já pode falar disso. Quando a gente está falando de relacionamento, a gente tem que tomar um certo cuidado para evitar relacionamentos que eles chamam N para N, 1 para N. Tá? Eles vão acontecer? Vão, mas aí na hora de modelar aqui o banco de dados, a gente tem que fazer um esqueminha, que eu vou ensinar mais para frente também, que vai diferenciar uma coisa da outra aí. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu normalmente não gosto desse tipo de relacionamento. O que é o 1 para N? Então aqui, ó. Tem uma disciplina, tem um curso para N disciplinas, tá certo? Se você for fazer isso, você tem que modelar de forma diferente do que está aqui, tá certo? Nunca coloque isso aqui no plural, tá, beleza? Ou N para N. E se tiver muitos cursos para muitas disciplinas e muitas disciplinas para muitos cursos? Aí complica mais ainda. Eu também vou mostrar como que a gente pode fazer esse tipo de relacionamento aí. Esse aí seria o relacionamento N para N. Certo? O mais simples de fazer é aquele relacionamento 1 para 1, né? Que você vai ter um aluno, esse aluno vai estar relacionado a uma turma, tá certo? E aliás, aí a turma tem vários alunos, aí seria 1 para N, mas existem os 1 para 1, aqui eu acho que eu não estou enxergando um exemplo claro aqui agora direto, mas logo a gente mostra um aí, beleza? Então, desse modelo acho que deu para falar bastante coisa, colocar bastante teoria. Olha aqui, alunos também, ó. Também não está certo, tá? Não é o melhor jeito de se fazer isso. O certo seria o quê? Um aluno pertence a uma turma. Então aqui no campo, na tabela aluno, que seria alunos, teria aqui um campo turma, tá certo? Ele pertence a uma turma só. Ele não vai poder pertencer a 5 turmas. A não ser em caso de exceções, DP, aí a gente teria que pensar melhor, mas vamos pensar no simples, vamos supor que todos os alunos passam de ano sempre, não tem DP e ele vai ficar em uma turma só, tá? Para poder entender a ideia da modelagem. Vamos ver um outro slide aqui, outro modelo. Esse aqui no caso, eu pedi um modelo para vocês montarem um esquema de fazer a modelagem de uma loja online ou de uma loja de vendas, tá? Então aqui, ó, loja, o nome da loja, a cidade que ela está, a quantidade de vendedores e os produtos disponíveis. Então vamos começar aqui por aqui. Se você vai fazer a modelagem para uma loja, por que então você vai criar uma tabela para registrar uma loja? Agora, se você tem uma empresa, por exemplo, Magazine Luiza, Francoy, Fast Shop, que são várias lojas, tem as lojas online, se você for fazer um sistema desse, aí faria sentido colocar uma tabela loja, só que aí não faria muito sentido o nome, porque todos os nomes vão ser o mesmo, tá certo? Então faria sentido a cidade ou um código da loja, alguma coisa desse tipo. Mesma coisa aqui, ó, quantidade de vendedores com espaço, coloca quantidade de vendedores, tá certo? Para mim, isso daqui não faz muito sentido, porque você tem uma tabela vendedores. Se você tem uma tabela vendedores e todos os seus vendedores vão estar registrados aqui, você consegue contar quantos vendedores tem. O banco de dados ele permite isso de forma simples, de fazer isso de forma simples. Aqui então
seria desnecessário. Até porque toda vez que você vier na tabela vendedores e adicionar um novo vendedor, lá na hora que você tiver com o banco de dados funcionando, qual o problema que vai acontecer? Você vai ter que vir aqui também nessa tabela e atualizar a quantidade. Então isso é ruim, beleza? Produtos disponíveis. Os produtos disponíveis estão aqui na tabela produtos, não aqui. Então não faz nenhum sentido esse produtos disponíveis aqui. Vamos ver então a tabela produtos. Então o nome varchar está correto. Tipo do produto. Então eu colocaria tipo produto varchar. Talvez aqui poderia chamar de categoria do produto, alguma coisa desse tipo, mas tudo bem, tá legal isso daqui. Código produto, também interessante o código, pode ser código de barra, pode ser algum tipo de código para controle do sistema dentro do mercado ou dentro da loja. Quantidade disponível, esse entre parênteses estoque desnecessário, tá? Não, pensa sempre que isso daqui você vai ter uma programação por trás disso, que você vai pegar esses campos, esses dados. Então, quantidade disponível, tudo junto, e aí sim você pode considerar a quantidade. Agora, mais uma vez, mesma história aqui da quantidade de vendedores. Se você tem todos os produtos, as listas e os tipos, você consegue deduzir, a partir de comandos de banco de dados, a quantidade de produtos disponíveis. Tá certo? Então, aliás, nesse cenário aqui eu acho que faz sentido sim, desculpa. Pensando bem, a quantidade de produtos faz sentido, porque aqui você vai registrar quais os tipos de produtos que tem dentro da sua loja, não a quantidade, não o estoque, não cada um dos produtos que tem lá. Se você tiver 10 panelas, você não vai registrar 10 panelas aqui dentro, você vai registrar uma panela e a quantidade 10. Conforme vai tendo a venda, essa quantidade vai sendo subtraída, tá certo? É uma possibilidade sim. Vendedores, então tem o nome, sobrenome correto, a loja que ele pertence, se a gente pensar nas filiais, faz todo sentido, tá? Só que, lembrando, quando a gente aprender relacionamento, a gente não vai amarrar através de caracteres, tá? Depois eu vou mostrar isso melhor. Código de acesso. Então, esse código de acesso eu não sei exatamente o que o aluno quis aqui, mas vamos pensar que seria uma senha, alguma coisa para o vendedor. Então, faria sentido também. Dentro do banco de dados existe forma, se você colocar aqui, qualquer desenvolvedor que fez o banco, ele vai conseguir ver a senha de todo mundo. Tá certo? Por quê? Porque ele vai lá, olha o banco de dados, os dados que estão lá dentro, o vendedor cadastrado, a pessoa vai lá e vê a senha. Então o pessoal costuma colocar criptografado. O que é criptografado? É uma espécie de embaralhamento aí dos dados. Tá? Eles embaralham as informações e depois desembaralham. Então tem um mecanismo para isso, que é a criptografia, que faz isso, são alguns algoritmos, e aí o desenvolvedor do sistema não consegue ver a senha correta. Certo? Então ele dá uma segurança. Aí eu te falo, você vai lá naquele site pirata, acha que está sendo esperto, né? Vou fazer o download do negócio de graça. Aí ele pede seu cadastro. Aí você vai lá e coloca seu cadastro, digita a senha. Quem garante que o desenvolvedor desse site, que você sabe não conhece, não é um site confiável igual uma loja cadastrada, com selo de garantia, etc., não vai pegar e criar um banco de dados e guardar não criptografado isso. Então, às vezes você se cadastra, você coloca a sua senha lá, e aí o desenvolvedor, que vai ser um hackerzinho lá qualquer, ele vai olhar a sua senha. E aí, uma das coisas que vai ter também no seu cadastro é o seu e-mail. E existe uma grande possibilidade, eu acho que deve ter 90% do mundo, né? Estou chutando aqui uma porcentagem, que coloca a mesma senha para tudo quanto é tipo de cadastro. Então o que vai acontecer? Esse hackerzinho aí que fez o site para você se cadastrar, te oferecendo coisas legais, vai olhar tua senha, vai olhar teu e-mail, vai tentar invadir teu e-mail. E muito provavelmente ele vai conseguir. E aí depois que ele invadiu teu e-mail, meu amigo, aí acabou, né? Aí você está no complicadíssimo na vida. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? E na hora de implementar um sistema, não vai querer burlar isso. Use a criptografia. Eu não vou mostrar isso aqui, porque isso já entra em detalhes de banco de dados que não dá tempo na nossa carga horária. Mas quem tiver interesse de estudar também, procure estudar isso. Código do produto. Olha aqui, ó. Código do produto varchar. Tudo bem, pode ter código do produto que seja um caractere, mas normalmente código... Tá? A gente pode pensar um inteiro aqui, talvez simplifique mais. Mas depende muito, né? Vamos supor que essa loja utilize código do produto com letra. Então está correto aqui.
Agora, a única coisa estranha é o seguinte, o código do produto ser do mesmo tamanho do nome, né? Talvez aqui a gente poderia limitar isso daqui em 5, 6 caracteres, já tá bom para um código. Os produtos. Bom, já falei dos produtos, vendas realizadas, tá? Coloca junto aqui. Então, qual que foi o vendedor? Beleza, relacionou uma venda, está sempre relacionada a somente um vendedor, tá correto? Correto até a hora que eu mostrar como faz realmente um relacionamento dentro de banco de dados, tá? Lembra sempre disso. Loja, então qual loja que foi feita a venda? Faz sentido também, se pensar em filiais, né? Quantidade vendida, então faz sentido também, tá? Quantidade vendida de um determinado produto e o código do produto que foi vendido. Então acho que tá legal essa venda realizada. Lógico, a gente poderia colocar muito mais informações, mas eu acho que para começar, para ter uma ideia de como que é a modelagem, tá legal. Outro aqui, né? Mesmo sistema, né? De vendas. Então tem o cadastro, CPF, RG, ó, int. Cuidado com int, tá? CPF, eu costumo, se eu não for usar o CPF para fazer buscas, eu costumo já guardar ele no formato varchar, no formato que eu pego da tela lá da interface gráfica quando um usuário está fazendo um cadastro. Tá? O RG, a mesma coisa, mas isso realmente é uma coisa discutível, tá certo? Mas normalmente o pessoal costuma por varchar, pelo menos as experiências que eu tive na prática, o pessoal costuma por varchar. A cidade, também varchar está correto. Tá? Lógico, aqui teria uma série de outros dados, e-mail, enfim. Mas para começar tá bom. Mercadoria. Então seriam os produtos aqui, né? Cadastro, gente, esse nome não tá muito legal, tá? Isso aqui, cadastro, é o programa do usuário. O usuário vai se cadastrar dentro da sua base de dados. Você vai guardar isso aqui como cliente, alguma coisa desse tipo, certo? A tabela não é a tabela cadastro. Cadastro é a ação. O dado, você tem que pensar que isso é um dado que vai ser armazenado dentro da sua tabela. Mercadoria, então a mercadoria seria o produto, né? Sempre no plural, tá? É mais interessante. Então, tipo mercadoria, varchar, nome varchar, a data do tipo date e a data de validade da mercadoria. Faz sentido, também poderia ter colocado muito mais campos. Marmoraria, realmente isso daqui eu não sei o que o aluno quis dizer com marmoraria aqui, né? Então tem um nome, tem uma diretoria, tem funcionários, tem despesas e tem vistoriado. Não está correto isso daqui, tá, gente? Tomem muito cuidado. Marmoraria, provavelmente a pessoa pensou em uma loja que vende mármore, sei lá, e colocou marmoraria aqui como sendo a loja, e aí já definiu quem que é a diretoria. Não está correto. Se você... Para mim, assim, se você fosse fazer, você teria que criar aqui, ó, pensando na diretoria, uma tabela, diretoria em funcionários aqui, tá? Uma tabela funcionários. E aí, dentro da tabela funcionários, teria lá nome, RG, CPF do funcionário, cargo do funcionário. Aí sim, o cargo, quais cargos que você poderia colocar? Diretoria, vendedor. Aí, gente, o cargo é o campo da tabela, do modelo. Então, seria o cabeçalho lá em cima, cargo. Qual que é o dado que você vai inserir depois que o banco de dados estiver pronto? Aí sim, você vai inserir se ele é diretoria, se ele é igual ao nome. Nome não está lá? Aí depois, na hora de inserir os dados que você vai colocar, Eduardo, João, Paulo, aqui é a mesma coisa, cargo. Aí sim, e não seria em marmoraria, seria em funcionários, em alguma coisa desse tipo. Então tá errado aqui, funcionários também, tá muito errado. Despesas também não faz muito sentido, tá? Despesa aqui, eu acho que poderia ter uma tabela, se fosse o caso, despesas. E aí o nome da despesa, o valor dela e etc. Tá? E aí você cadastraria dentro da tabela na hora de inserir dados, não no momento da modelagem. Todas as despesas que você tem. Vistoriado, não sei o que é isso, tá? Então deixa para lá isso daqui. Produto, tipo varchar, mais ou menos eu colocaria nome, né, do produto. Então, ó, olha aqui a confusão. Marmoraria tem aqui nome, tipo de mercadoria, aqui já tem produto. Esse modelo não tá legal, tá certo? Tá longe de estar legal. Marca do produto, aqui faz sentido uma marca, né? Pensando, seria produtos. Modelo,
qual que é o modelo do produto, tudo bem. Custo não, né? Vamos colocar preço, talvez, do produto. Tá, pode ser custo, que é o custo a hora que ele comprou. Aí também teria que colocar aqui um campo preço, tá certo? Para saber o preço que ele vai ser vendido. E aí depois, a hora que você quisesse saber o lucro, você faria peso menos lucro. Um programinha que faz isso, beleza? Voltando ao modelo de alunos, né? Então teria aqui alunos, nome, sobrenome, tá? Então nome seria sobrenome, CPF, cuidado com o inteiro aqui, data de nascimento, data nascimento, date, tá certo? Qual que é o curso que o aluno pertence? Agora sim, ó o curso apareceu aqui, ó. O aluno pertence a apenas um curso, tá certo? Qual que é a turma? Também tá aqui. Beleza? Se você criasse uma outra tabela turmas aqui, ó, você não precisaria colocar o curso. Por quê? Quando você cria uma turma, o que você vai colocar dentro de turma? O nome, o código, o período da turma, por exemplo, né, que é a aula, e o curso que essa turma está amarrada. Então, por exemplo, um curso tem várias turmas. Então, dentro de turma, você coloca turma 1, o nome, por exemplo, curso. Aí você olha aqui na tabela e coloca o nome do curso. Tá certo? Então aqui, como não tem a tabela turma, tá certo aqui, curso e turma, beleza? Professores, nome, sobrenome, CPF, tá certo? Data de nascimento, tá certo? Número de aulas. No caso aqui em professores, esses professores eles vão estar amarrados aqui, ó, disciplinas, tá? Então, ó, só para entender que não é necessário esse número de aulas. Por quê? Porque um professor está amarrado a uma disciplina. Uma disciplina tem a carga horária, aqui ele usou time, talvez dê certo também, nunca utilizei isso na prática, normalmente na prática eu utilizo o date, tá? Mas tem que estudar qual que é o campo time, mas não vem ao caso agora. Então vamos voltar. Número de aulas, desnecessário esse campo, por quê? Porque um professor, ó, ele está amarrado a uma disciplina. Então, por exemplo, aqui a disciplina não é professores, tá? Vamos supor, para simplificar, que cada disciplina tem apenas um professor. A gente sabe que na prática às vezes tem mais de um, mas vamos simplificar isso daqui. Então, essa disciplina vai ter um professor. Então, o nome do professor vai estar amarrado aqui. Como que a gente conta o número de aulas? É só vir aqui na tabela disciplinas, pegar, por exemplo, eu quero todas as disciplinas, você faz um filtro lá nos dados, fala, eu quero todas as disciplinas do professor João. Aí, o banco de dados vai te devolver todas essas disciplinas. É como se fosse um filtro. Lembra dos filtros lá do Excel? É um pouco diferente, mas a ideia final é a mesma. E aí, quando ele te devolver todas as disciplinas daquele professor, todas as disciplinas vai ter registrado a carga horária delas. Então, você sabe exatamente qual que é a carga horária do professor só por esses filtros. Então, desnecessário esse campo número de aulas ou carga horária do professor. Tá? Cursos, nome, carga horária do curso, tá certo? Área, que é o curso, tá certo? Número de alunos matriculados. Também desnecessário, porque um aluno aqui, ele já está amarrado ao curso. Então é só você vir aqui na tabela alunos, selecionar todos os cursos daquele aluno, tá? Aliás, desculpa. Selecionar todos os alunos que estão amarrados a um determinado curso e fazer a contagem, tá? O banco de dados te dá toda essa estrutura para você trabalhar com esses dados depois, tá? Disciplinas, número da disciplina. Se for número da disciplina, não é um varchar, né? Então, acho que é mais interessante aqui o inteiro. Cursos, ó, o plural aparecendo aqui, ó. Então, uma disciplina pertence a um curso só. Então, cursou, tá? Vamos levar em consideração que uma disciplina pertence apenas a um curso. Professores, então, uma disciplina tem apenas um professor. Então, professor, não precisa de pôr plural. E a carga horária, tá correta a carga horária aí. Mais um modelo. Então, alunos, nome, sobrenome, CPF, RG, data de nascimento, prontuário. Esse aqui é o modelinho que aparentemente é o mais próximo do real, tá? Dá para colocar mais dados aqui, mas esses que estão aqui, a princípio, estão todos corretos. Professores, nome, sobrenome, CPF, RG, data de nascimento, também está correto. Cursos, nome do curso, beleza. Abreviação, talvez sigla, alguma coisa assim, também está correto. Carga horária, ok. Também lembrando aqui de time. Acho que carga horária não é time, é o número de horas, então é número inteiro, tá? Data de início, ok, do tipo date. Beleza, também faz sentido, tá razoavelmente bom.
Lembrando sempre que eu simplifiquei bem, né? Eu pedi para não ficar buscando tantos dados, só uma base para ver se vocês estão sabendo fazer as divisões corretas. Disciplinas, então nome da disciplina, abreviação, carga horária, curso que a disciplina pertence, correto, e o professor que dá essa disciplina, perfeito. Turmas, então vamos lá, o código da turma, a abreviação, número de alunos, data de início. Faltou o que aqui? Curso, qual curso que essa turma pertence, então só faltou esse campo. Esse modelo está bem legal. Mais um último modelo aqui, nome, professores, né? Tabela professores, nome, sobrenome, CPF, RG, graduações. Isso daqui eu chamaria de titulação. Normalmente na escola o pessoal guarda a titulação máxima. Se o professor tem doutorado, ele vai ser doutor. Se ele é mestre, ele vai ser mestre. Tá? Então, especialista, se ele tiver 10 especializações, ele vai ser especialista. Então, aqui eu colocaria titulação. Beleza? E aí, na hora de preencher os dados do professor, cadastrar o professor lá, não na modelagem, lá na hora de preencher os dados, aí sim eu colocaria lá, o professor João é doutor, tá? O curso que esse professor está amarrado, isso aqui é complicado. Por quê? Porque eu amarraria o professor apenas à disciplina. Porque a disciplina, ela já tem uma amarração com o curso, tá? E aqui seria singular. Com o curso. Então, através da disciplina, a gente saberia quais cursos que o professor está amarrado, porque o professor não necessariamente dá aula em um curso só. Então, eu tiraria esse curso aqui, tá? Turmas. Então, tem alunos. Não, tá? Você vai ter o cadastro de alunos aqui e o aluno pertence a uma turma. Tá aqui, ó, a turma que ele pertence. Então, aqui não teria os alunos. Através da tabela alunos, você sabe quantos alunos, quais alunos pertencem a uma determinada turma. Curso, que essa turma está amarrado, correto. Ano de entrada, correto, só que aqui ano de entrada a gente poderia colocar um int ou até algo menor que um int, tá certo? Número da turma, então eu colocaria número, T maiúsculo, né, de turma, então ficaria número turma. Não coloque isso aqui, gente, isso daqui não pode colocar exemplo, nada. Isso daí é... Opa, desculpa, caiu um negócio aqui. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Só número turma. Ano turma. Ano turma, ano de entrada, eu vejo, tá, ele quer dizer primeiro ano, segundo ano. Isso aqui também não se coloca, tá certo? Não é para colocar isso aqui no modelo. Aqui até ajudou um pouquinho, mas aí é melhor colocar em outro tipo de documentação, esse tipo de exemplo. Então aqui seria ano da entrada e o ano da turma, se ela está no primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano, beleza. E o semestre? Ou é ano ou é semestre, tá certo? Então, considerando um curso anual ou semestral, então aqui eu colocaria ano, underline, semestre, alguma coisa desse tipo, e colocaria esses dois dados em uma coisa só. Beleza? E como vai ser 1, 2, 3, 4 os números, eu colocaria também um int ou algo menor que um int. Cursos, então nome, carga horária, tá ok, só que carga horária é int, gente, é int. Professores, ó o plural aparecendo, então o professor, gente, ele está amarrado a um curso aqui. Só que, na verdade, você não pode, lembra que eu falei? Não pode amarrar um curso a um professor, porque um professor pode dar mais aulas em vários cursos. Então, o que é mais interessante? Amarra o professor a uma disciplina e amarra a disciplina a um curso, tá? E aí fica a amarração feita. Então, aqui tem que tirar esses professores. Disciplinas, tem que tirar essas disciplinas. Por quê? Porque você sabe quais as disciplinas do curso aqui pela tabela disciplinas. Alunos, mesma coisa. O aluno pertence a uma turma. A turma, né, tá aqui, ó, aluno pertence a uma turma, a turma pertence a um curso ou a disciplina também. Aqui, ó, gente, ó o detalhe. Uma disciplina tem quantos alunos? Vários, tá? Isso aqui não tá legal. Só que aí a gente vem em aluno. Um aluno tem quantas disciplinas? Várias. Então, isso aqui é uma típica relação N para N. Várias para várias, tá? N para N por quê? Porque N não sabe quantos que vai ser, certo? É como se fosse assim, X. Então é N aqui, N para N. Olha o problema, esse tipo de relação, eu não expliquei ainda, então até é perdoável colocar assim. Mas depois eu vou mostrar como que faz. Normalmente, na prática, o pessoal cria outra tabela, tá certo? E essa outra tabela só vai amarrar aluno com disciplina. Então, por exemplo, a tabela vai ter lá o aluno
e a disciplina. Então, aluno 1, disciplina 1. Aí o aluno 1 de novo vai aparecer, aluno 1, disciplina 2, aluno 2, aluno 1, disciplina 3, aí aluno 2, disciplina 1. Então, é uma tabela só feita para fazer relacionamento, beleza? Então, normalmente, na prática, o pessoal acaba fazendo uma tabela extra só para amarrar disciplina com aluno, porque senão vai acontecer o quê? Lá dentro da tabela aluno vai ter as disciplinas, né? Uma coluna, imagina lá, uma coluna disciplinas, e nessa coluna tem vários campos, várias células, né? Vamos falar como se a gente estivesse no Excel. Dentro dessa célula, você vai ter que colocar várias disciplinas dentro de uma célula só. Isso não é legal, beleza? Sempre pensa assim, dentro de uma célula, somente um dado, somente um valor. Nunca coloca vários valores separados por vírgula, por hashtag, alguma coisa assim, porque isso daí vai dar trabalho depois lá na hora de fazer o programinha. Porque lembra sempre lá da primeira aula, o banco de dados só armazena os dados. O seu programa vai lá no banco de dados, vai ler esses dados e vai puxar para dentro do software. E esse software vai processar esses dados e mostrar na tela para o usuário. Então, se você simplesmente colocar um negócio lá com um monte de dados dentro de um único campo, depois dentro do seu software você vai ter que pegar esse monte de dados e ficar quebrando ele. Você vai ter que fazer um programa para ficar lendo cada um dos dados, separando. Ah, agora achei uma hashtag, então significa que o primeiro campo foi pego. É um rolo, tá certo? Lembra das primeiras aulas lá? E isso vai ficar muito claro depois quando vocês estiverem fazendo outros programas mais avançados, fazendo disciplinas de programação mesmo. Beleza? Lá vocês vão ter uma das disciplinas que vocês vão ter é a programação de sistemas de internet aí e armazenando os dados em banco de dados. Então, isso daí vocês vão ter muito claramente visível isso. Agora fica um pouco difícil para ver, mas já dá para ter uma ideia. Beleza? Então, isso daí eu utilizei alguns exercícios de alunos que são erros muito comuns que todo mundo comete no começo, tá? Mas tem que evitar. Então assistam essa aula que eu passei 1, 2, 3 vezes, anotem os tipos de erros mais básicos, porque quem errar esse tipo de coisa, gente, infelizmente vai precisar, vai acabar perdendo nota, porque são erros que não podem ser cometidos, beleza? Então tá certo, um abraço.